tarde, boa noite, bom dia, conforme a hora que os senhores e as senhoras estejam me vendo. E vamos dar prosseguimento aqui à nossa aula 7, de estudo de traçado, nessa fase de estudo de viabilidade técnico-econômica, que estamos interessados em selecionar as faixas de terreno mais adequadas a receber uma rodovia ou uma ferrovia com características técnicas pré-definidas de rampa máxima e raio mínimo e de antemão tidas como de alta categoria e alta classe. É um problema complexo que nós estamos aqui dando essas noções para vocês, para os colegas topógrafos, engenheiros, cartógrafos, engenheiros civis, geólogos que apliquem a geologia e a engenharia para resolver esse complexo problema para se obter essas melhores faixas de terreno. Na aula passada, nós estávamos examinando a questão dos diferentes tipos de traçado para, saindo do fundo do vale, uma vez imaginando já escolhido esse fundo do vale, ou esse vale como sendo o mais adequado, né, em termos de possibilidade de deslizamento da encosta, considerando que nós já estamos com o traçado ali e queremos prosseguir o traçado para transpor a bacia hidrográfica a qual pertence esse trecho do traçado que nós estamos para uma outra bacia hidrográfica e assim por diante. Então nós analisamos o caso em que teríamos que começar a ganhar altura já a partir do fundo do vale para poder chegar naquele ponto de transposição de uma bacia para outra, que é um ponto de passagem chamado garganta, para ir para outra bacia. Para chegar a esse ponto de transposição, nós então analisamos estratégias de alongar o traçado, explorando os vales secundários, que não se mostrou bem adequada porque aumenta a sinuosidade, a tortuosidade da estrada, que não é bom para essa estrada de alta categoria. E também analisamos uma questão de fazer o corte lá na garganta, explorando o limite máximo do corte, 30 metros na carta, 40 no terreno, para ver se conseguíamos passar com a estrada para a outra bacia. E analisamos também um caso de fazer uma reversão do traçado, prosseguindo no fundo do vale, até uma situação fisiográfica do terreno, em que nós tivéssemos ali um contraforte, né? É como se fosse um arrimo natural da montanha, né? Se vocês olharem na natureza, vocês vão ver que em montanhas altas tem assim ramos da encosta, né, do terreno, como se estivessem escorando aquela massa que compõe a montanha. Aquela parte que parece que arrima a montanha é chamada um contraforte. Nós então prosseguimos pelo fundo do vale, examinamos a travessia do rio, falando alguma coisa a respeito da situação favorável ou não, deixo daquele ponto de atravessar o rio em relação à ponte, e voltamos naquela encosta, novamente voltamos para a nossa vertente original, com um viaduto assim já bem elevado, em que nós iríamos explorar esse contraforte para já numa cota mais alta, então seguir dali e chegar à garganta. Esse foi aí que paramos na última aula. Nós, nessa aula, vamos também continuar nessa mesma linha, explorando essas estratégias para ganhar altura, ganhar a cota. Vamos analisar uma estratégia que ela se dá mais para rodovia. Para rodovias. Essa estratégia, podemos chamá-la assim, em zigue-zague, mas ela só é adequada para rodovias. Seria alguma coisa assim, vou colocar aqui o relevo, né, da encosta,
em suas curvas de nível. Está ele aqui. Então agora, isso aqui é a encosta, né? A encosta está subindo para lá, as curvas de nível estão crescendo assim, e nós vamos aqui vir com o nosso traçado, né? Ganhando altura assim direitinho, fazemos uma reversão aqui, prosseguimos ganhando altura, fazemos aqui outra reversão, vamos prosseguir ganhando altura, outra reversão aqui, e vamos indo em direção à garganta. Então reparem que isso daqui são como se fosse um zigue-zague, né? Eu chamo a atenção, os senhores, eu já falei inicialmente que isso não se aplica a ferrovias, eu chamo a atenção dos senhores para esses pontos, para esses locais aqui da encosta, em que aqui na planta as curvas de nível ficam mais alargadas umas das outras. Isso significa que lá no terreno o declive lá é mais suave. É mais suave, e aqui na planta fica assim, então, elas mais espaçadas. Então isso daí é um traçado em zigue-zague. Não é adequado para essas ferrovias, o traçado de ferrovias. Para o traçado de ferrovias, chegando a uma situação como essa, limite, há uma estratégia que se chama, uma estratégia usando um dispositivo chamado cremalheira. Cremalheira. Essa cremalheira é uma roda, é uma terceira roda que se coloca entre as rodas da locomotiva, né? E essa roda, há um dispositivo assim de engrenagem, e essa engrenagem então, como se fosse uma corrente, uma estrutura, é uma parte de engenharia mecânica colocada ali na encosta, e o traçado então sobe até na reta de maior declive. Aqui ficaria assim aquela cremalheira, e a locomotiva segue aqui puxando os vagões. Isso se vê lá no trenzinho que vai para o Corcovado, e naquela estrada de ferro Barão de Mauá, que a baixada aqui do Rio de Janeiro, quando foi para Petrópolis, esbarrou ali na Serra do Mar, e ali adotou esse sistema de cremalheiras para subir para a Serra do Mar. Então isso daqui é um dispositivo usado. Entretanto, para não alongar o vídeo, nós vamos interrompê-lo aqui nesse ponto e fazer um outro vídeo continuando a estratégia para conseguir ganhar altura nesse traçado de meia encosta, ou então já montanhoso, para chegar na garganta. Então, até já!